nós estamos recebendo o doutor Giordano Vilarinho, advogado criminal, para conversar aqui sobre principalmente esse caso que aconteceu em Guaratuba e que eu pedi até para o doutor acompanhar alguns depoimentos aqui. O doutor me falou, o pessoal está revoltado. É um caso realmente bastante complicado, né, doutor? E o senhor rapidamente já foi tomar conhecimento um pouco desse caso. Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho, até a questão da revolta das pessoas. A senhora acompanhou ali depoimentos, pena de morte, eu já mataria o cara, e a gente soube que foi colocado fogo na casa do menor. E de repente com uma criança lá dentro, quer dizer, a pessoa ia se igualar, ia se nivelar a um criminoso. É lamentável. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a lei e o que acontece que o menor tem um prazo para ficar apreendido, né? Então, boa tarde e obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Tony. Boa tarde, população de Paranaguá e região. Então, entendendo o convite dessa nobre emissora, estou aqui para tentar esclarecer alguns pontos para a população acerca deste lamentável caso que teria ocorrido em Guaratuba. Aparentemente, teria sido preso apenas o maior, né? E o coautor, o menor de idade, este não ficou apreendido, o que gerou uma situação de indignação total da população lá de Guaratuba. Inclusive, ateando fogo na residência dos familiares do menor. Na verdade, o que acontece? A nossa lei brasileira, no tocante a menores infratores, é muito frouxa. Por quê? Todo menor infrator, se preso em flagrante, apreendido em flagrante, ele pode ficar internado provisoriamente durante 45 dias. E se por acaso o processo correr rápido, ele pode ter um internamento de até 3 anos. Ou seja, por pior que o crime que ele tenha cometido, o máximo de pena será 3 anos. Ou seja, por mais que ele não tenha nem essa pena aí, mas quando ele completar a maioridade, ele fica totalmente livre do que ele cometeu. Na verdade, é um fato. Isso não pode ser usado como antecedente criminal. E tem mais um detalhe. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que até 21 anos ele pode ficar apreendido. Após isso, ele tem que ser compulsoriamente liberado. Eu estava acompanhando alguns depoimentos que a gente colocou na rede social também, e a gente percebe, doutor, que as pessoas dizem, pô, mas esse advogado defende vagabundo, o policial não faz nada, o juiz soltou, mas isso tudo está na lei, e não é o Poder Judiciário que faz a lei. Quem faz a lei é o Congresso Nacional, são os políticos que têm o poder de criar a lei, de modificar, e eu acho que a nossa lei está na hora também de passar por alguma revisão. Tony, né, doutor? Passou da hora. Na verdade, o juiz, o promotor, o advogado, a autoridade policial, eles apenas cumprem a lei. Quem faz efetivamente a lei, o caderno legislativo, é o nosso Congresso Nacional. E quando os nossos deputados federais e senadores estão totalmente omissos em questões tão importantes, aí quem sofre é a própria população. É o que a gente tem sofrido realmente, né? Às vezes o bandido, ele comete um crime, daqui a pouco ele já está em liberdade e aí ele passa na frente da casa da vítima, dando risada, provocando, fazendo algumas insinuações e a pessoa se vê, né, de uma forma complicada, né, doutor? Sem dúvida, gerando indignação na população. Exatamente. Nesse caso aí do menor, não houve, de repente, a própria juíza talvez tenha colocado ele antes dos 5 dias, isso eu já não me lembro, em liberdade, né, que ele poderia, mas a falta de um local, também. Por exemplo, eles estavam viabilizando Ponta Grossa, agora conseguiram, parece, é uma informação extraoficial, que o Conselho Tutelar teria apreendido esse garoto e encaminhado para Ponta Grossa, mas aí não existe uma falha de time, por exemplo, o menor apreendido, uma situação gravíssima, já não dava para ter visto essa... Sem dúvida, mas aí que está, né, infelizmente, os nossos governos, tanto federal, municipal e estadual, eles estão claudicantes, inclusive para estruturas para poder abrigar
esses menores infratores. Infelizmente. Bom, doutor, para a questão da pessoa que tenta fazer a justiça com as próprias mãos, a gente percebe que nesse caso aí aconteceu isso, digamos, parcialmente, ateando fogo na casa lá do menor. Mas o senhor acha que isso também, a pessoa acaba incorrendo num crime também? No caso, as pessoas que colocaram fogo, ou a pessoa que colocou fogo na casa, ela acaba também se envolvendo numa situação criminosa. Sem dúvida, né? Essas pessoas que acabaram se envolvendo na situação podem acabar respondendo pelo delito de incêndio criminoso, né? Pelo crime de dano, e graças a Deus não havia ninguém na casa que restou ferido, lesionado ou morto, né? Senão a coisa seria pior ainda. Mas isso retrata a fragilidade do nosso sistema, infelizmente. E até a questão do maior de idade, o cara que continua preso, ele tem várias passagens pela polícia e já foi preso várias vezes. Ele deveria estar preso porque é um elemento perigoso, mas estava em liberdade. Também não é um caso isolado no país, né, doutor? Não, infelizmente as nossas cadeias e penitenciárias, elas não estão ressocializando o elemento, elas estão estragando ainda mais o caráter e a personalidade dos detentos. Bom, uma última participação aqui que o senhor que gostaria de fazer um comentário a respeito do que aconteceu com o brasileiro, né, que foi condenado à morte e também repercutiu bastante esse caso. Exatamente. Eu acredito que não só o Brasil, mas o mundo todo ficou chocado com a postura do Brasil na questão de pedir clemência, né, ao rapaz lá que foi tido como um traficante na Indonésia, onde o mundo inteiro sabe que a pena é capital, ou seja, a morte para quem trafica substância entorpecente. Na verdade, o recado já foi dado pela Indonésia. Não venham para cá, traficantes, porque se vierem, vocês vão morrer. Ou seja, eles estão protegendo o povo deles. Porque, na verdade, esses 12, 13 quilos de substância entorpecente que acabaram entrando na Indonésia, não seria só uma morte, como foi a do traficante, que perpetuou essa situação, mas sim a morte de quantas pessoas poderiam morrer em razão dessa droga. Ou seja, é um momento de reflexão. Não digo a pena de morte, mas eu digo um enrijecimento da nossa lei. Deixar a coisa muito mais difícil, não incentivar o tráfico, e sim coibir com tolerância zero o tráfico de drogas. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta a mais para o senhor aqui, me desculpe aí. Sim. É a questão da pena de morte. Num país corrupto como o nosso, onde tem tanta gente inocente, e tem mesmo, pagando pena, sim, o senhor acharia viável a pena de morte no Brasil? Infelizmente, eu já tive várias reflexões acerca do assunto. Eu não vejo a pena de morte como a solução para o Brasil, porque se nós acabarmos numa situação aí matando 10 pessoas e uma delas é inocente, já não vale a pena a situação. Verdade. Eu sou a favor de menos benefícios para os presos e trabalhos forçados, para que aquilo sirva de lição para que não volte a cometer crimes. Exato. Doutor Giordano Vilarinho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Maravilha, obrigado, Tony, pelo convite, e estamos à disposição da emissora aí para qualquer eventual esclarecimento.